No domingo passado, o pastor nos trouxe uma mensagem. Um episódio onde Paulo está ministrando uma mensagem e um rapaz sentado numa janela cai da janela e morre. E, mediante isso, o pastor trouxe para a gente o perigo de estar na janela. O perigo da gente estar aqui, buscando uma vida com Deus, mas a gente só busca aqui, na igreja. E durante a semana a gente esquece disso. E isso basicamente é só sentar na janela e pedir para o mundo ser mais valioso. E um dos perigos associados a nós estarmos na janela, meus irmãos, é a gente perder a nossa identidade que está em Cristo. E é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje, sobre a identidade. Muito provavelmente, se eu perguntar para qualquer um de vocês, qual é a identidade de vocês, vocês vão pegar ou a CNH, ou RG, ou CPF e vão me falar um número. Afinal, para a gente ter uma identidade, a gente precisa estar registrado em algo. Então a gente vai em um lugar, registra como um cidadão brasileiro. Correto? Estou errado? É isso mesmo, né? Mas, se eu aprofundar a nossa conversa, a gente vai ver que, na maioria das vezes, a nossa identidade também está atribuída a algo. Vamos supor, fulano trabalha no mercadinho da esquina. Ele vai ser conhecido como fulano que trabalha no mercadinho da esquina. O Breno, eu vou te usar de exemplo, mano. O Breno, todo mundo conhece o Breno como o Breno que trabalha na farmácia. Como o Breno da farmácia. Isso normalmente é atribuído. E muito além disso, normalmente a nossa identidade está atribuída a alguma pessoa. Vou citar um exemplo. Eu, durante quase toda a minha vida, eu fui conhecido, a pessoa chegava e perguntava, você conhece o Pablo? Quem que é Pablo? O Pablo, filho do Weimar. O filho do Weimar, aquele que tem um cabelão, que tem uma barba grande. Não, esse aí é o filho mais velho. Por quê? Porque a identidade de filho do Weimar já estava atribuída ao meu irmão. E eu era conhecido como o filho mais novo do Weimar. E muito provavelmente você também. Muito provavelmente você conheceu alguma pessoa através de outra pessoa, porque a identidade dela estava atribuída a outra pessoa. E essa é a forma como nós nos identificamos. Só que existe uma pergunta para nós. Obrigado, meu irmão. Essa é a nossa identidade mesmo? Atribuída a alguma pessoa, ao nosso pai, ou à nossa mãe, ou alguma pessoa que a gente sempre conviveu, ou atribuída ao lugar que a gente trabalha? Será que essa é a nossa identidade mesmo? E existe um episódio, existe uma passagem, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9 e 10, onde Pedro está ressaltando a um povo qual é a identidade deles. No versículo 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Essa primeira carta de Pedro, essas duas cartas estão sendo destinadas a cristãos de origem judia que estavam saindo como foragidos de Roma por conta da perseguição de Roma por professarem a fé em Cristo. Então esses povos estavam saindo de Roma e se instituíram em lugares, em províncias distantes. Hoje vai corresponder mais ou menos geograficamente no lugar onde hoje é a Turquia. Mas o fato é, esse povo estava forasteiro numa terra que eles nunca estavam, professando uma fé que ninguém nunca tinha ouvido. Forasteiros, sofrendo perseguição, perderam suas casas. Acredito que por conta da intensificação e do perigo que Roma causava aos cristãos, essas famílias deixaram suas casas, deixaram suas roupas, deixaram boa parte de seus bens e saíram com a roupa que tinham no corpo. Muito provavelmente isso aconteceu. E eles se estabeleceram numa terra. E Pedro aqui, no capítulo anterior do segundo, no capítulo 1, ele vai estar falando sobre isso. E procurando animá-los, encorajá-los e fortalecer a fé deles. Vocês estão saindo, cara, vocês estão sofrendo, mas lembrem-se da identidade de vocês. Quantos de nós aqui já não nos sentimos forasteiros em algum lugar?
na qual a nossa identidade não correspondia ao lugar onde nós estávamos. Eu já me senti assim em alguns lugares. Você já deve ter se sentido assim. E Pedro está encorajando aquele povo. E aí você pode pensar, não, mas o autor dessa carta estava escrevendo para eles, há 2000 anos atrás. A gente precisa ter uma coisa em mente. O mesmo Espírito que inspira a produção dessa carta é o mesmo Espírito que habita em nós hoje. Semana passada nós celebramos a ceia do Senhor. Nós celebramos que Cristo, pelas pisaduras dele, nós somos sarados. E com isso, o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito que inspira a produção dessa carta está conosco. Ou seja, isso parece familiar, né? Ao mesmo tempo que parece familiar com o que a gente passa hoje, rolou com o pessoal que saiu de Roma e se estabeleceu em 5 províncias, mas também aconteceu com o povo hebreu no Egito. O povo hebreu no Egito era forasteiro. Então, muito provavelmente, quando Pedro escreve essa carta, as pessoas que leem e ouvem o que ele está dizendo, se lembram de uma coisa, da história do povo dele. Só que a gente precisa ter em mente algo também. Pedro destina essa carta para judeus que saíram de Roma, mas também existe ali no meio deles gentios que se converteram ao cristianismo. O que para eles era um motivo de dúvida. Porque quando Deus tira o povo hebreu do Egito, 3 anos depois, no Monte Sinai, eles recebem um chamado de Deus, em Êxodo 19, onde eles seriam a comunidade que deveria exalar paz, justiça e amor do Senhor. E todos nós sabemos que Israel falhou nessa missão. Israel foi chamado para ser uma sociedade de contraste. E eles se tornaram pior do que os outros povos que os rodeavam. E a pergunta que fica é, para quem então que Pedro escreveu essa carta, dizendo que é geração eleita, que é sacerdócio santo, geração real? Para quem que Pedro está escrevendo isso? Porque se a gente for olhar para a descendência de Abraão, a descendência de Abraão seria o povo judeu. Mas e os gentios? Será que Pedro está contrariando tudo que foi dito até agora? E nos leva ao primeiro ponto dessa mensagem. Quem tem essa identidade? Para quem que Pedro profetizou isso? Quem que é o sujeito? Será que Pedro está falando somente para os descendentes de Abraão? Será que Pedro está falando somente para aquele povo? No capítulo 2 da carta dele, da primeira carta, versículo 4 a 7, Pedro vai estar acima de tudo, procurando preservar a identidade de Cristo naquele povo, de modo que eles vivam a dignificar a Cristo, se livrando de toda maldade. Só que Pedro não responde a pergunta, de quem é essa identidade? Muito pelo contrário, no versículo 4, à medida que se aproximam dele quem? A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui ele está dando a entender que todo aquele que crê em Cristo recebe essa identidade. E ele continua, pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa é a pedra preciosa. Então aqui Pedro não está respondendo quem que tem essa identidade, ele está respondendo em quem está essa identidade, que é Cristo. Cristo é o escolhido de Deus. Não somente para purificar, para livrar a gente da escravidão do pecado, mas para todo aquele que depositar a fé nele e confessar ele como autor e consumador da nossa vida, se torna a geração eleita, povo santo, porque ele foi escolhido. E é isso que Pedro está dizendo. E Pedro vai fazer aqui um contraste em quem não vê e quem não crê em Cristo como a pedra viva. 1 Pedro, no capítulo 2, agora o verso 8. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Quem não deposita a fé em Cristo e não tem sua identidade nele, é pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem. Que mensagem é essa? A ênfase do
da nossa identidade de pertencer a Cristo. A identidade de ser povo de Deus, de ser igreja missionária em Carapó, de ser um cristão, seja lá onde a gente estiver, é toda em Cristo, é baseada na fé em Cristo. 1 Coríntios 7, 8, agora Paulo quem está dizendo, vocês foram comprados por alto preço. Que preço que é esse? Por preço de sangue. O sangue de quem? O nosso sangue, que nós somos forasteiros e vamos imaginar aqui as nossas lágrimas por nos sentirmos deslocados de onde nós estamos. Foi por isso que nós fomos comprados? Muito pelo contrário. Pelo Messias que sofreu, que levou sobre si angústia. Entende que aqui a nossa identidade é depositada nele? Se antes eu era conhecido como filho do Weimar, agora eu sou conhecido como filho de Deus por Cristo. Se antes eu era conhecido como fulano que trabalha em tal lugar, agora nós somos conhecidos como povo de Deus por causa de Cristo. Essa é a identidade. E todo que crê nele tem essa identidade. Só que o que significa pertencer? O que é pertencer a isso? Afinal, se nós somos comprados por alto preço e preço de sangue, e nós pertencemos a ele, o que isso significa? Existe uma necessidade dentro da gente de pertencer a algo. A algum grupo de amigos, a alguma coisa. É natural essa necessidade. Quando eu fui em fevereiro para Londrina, no seminário, eu estava lá no meio de pessoas tementes a Deus, de pessoas que me encorajaram a fortalecer minha fé. Só que dentro de mim ainda eu queria fazer um grupo de amigos e pertencer a um grupo de amigos lá. É uma necessidade que todos nós temos. Isso se torna familiar pelo significado disso. Esse sentimento de pertencer a algo é genuíno. Afinal, na primazia da nossa criação, da criação da humanidade. Sexta-feira nós trabalhamos aqui com o Shin sobre a história de Adão e Eva, e foi muito interessante que muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas risadas também, né? E uma coisa que às vezes a gente esquece, na primazia da criação da humanidade, nós fomos criados para pertencer a Deus. E o que acontece? Por causa do pecado, nós somos retirados da presença dEle. Só que não acaba por aqui. Antigamente nós não pertencíamos a nada por conta do pecado, porém a misericórdia nos dada pela morte de Cristo nos torna filhos de Deus. Entende que há uma esperança, entende que há um lugar onde nós pertencemos e onde depositarmos a nossa confiança, e aí nós recebemos uma identidade de povo de Deus. Não mais povo escravizado pelo pecado, vivendo na miséria, mas agora com uma vida com outra expectativa. 1 Pedro 2, agora no versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo. Vocês estavam largados. Pedro está falando aqui, antes a gente estava aí, ó, como um objeto a ser descartado. E a continuidade disso, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Antes nós éramos escravos do pecado, perdidos, sem direção, procurando um caminho, procurando uma verdade, procurando uma vida. Deitava a nossa cabeça no travesseiro e nos questionava sobre muitas coisas. Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que o caminho por onde eu estou indo é certo? Será que a verdade que eu sempre acreditei na minha vida é correta? Na onde que eu vou encontrar vida? E Cristo, o próprio Cristo, em João, no capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Enquanto essa mensagem já havia sido elaborada há bastante tempo, mas toda vez que eu medito nela e estudo nela, Jesus invade meu coração com um constrangimento e como o Lucão sempre disse para mim, ele me coloca ao pó. Eu fico aos pés de Cristo, porque nós somos genuinamente carentes, porém Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus que nos permite ser povo de Deus, é Ele que nos permite acesso novamente ao Pai. Pedro, no capítulo 1 dessa carta, no versículo 18, 19, vai estar dizendo: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do quê? Do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados. Por conta do quê? Por conta do pecado. Não foi pago com simples ouro e prata que perde seu valor.
E o que Paulo disse para Coríntios, Pedro está dizendo aqui agora, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado nem mancha. Então a pergunta aqui não é mais quem tem a identidade de povo, mas em quem nós temos essa identidade. A pergunta não é mais em que grupo nós vamos pertencer, qual dos meus grupos de amigos eu vou sair hoje, não é mais essa pergunta, mas em quem a minha identidade está depositada. E por quem que eu posso dizer que eu fui comprado, lavado com preço de sangue? Por causa de Cristo. E a gente precisa lembrar que Pedro não está dizendo isso somente para aquele povo naquela época, está dizendo isso para nós hoje. Isso é familiar para algum de vocês, essa necessidade de afirmar que nós pertencemos à família de Deus por conta de Cristo? Porque é o mesmo Espírito que inspirou a produção dessa carta, é o mesmo Espírito que ronda nossas vidas hoje. E Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 12:13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo. Quer seja judeus, quer ser gregos, quer escravizados, quer livres, quer seja brasileiro, quer não seja. E a todos nós foi dado de beber de mais de um Espírito? De um só Espírito. De um só Espírito que nos leva à presença do Pai. E agora que nós entendemos, não mais quem tem essa identidade, mas por quem, nos leva ao segundo ponto disso. Se agora nós entendemos que nós temos a nossa identidade em Cristo, e Cristo vai lá, joga fora o nosso RG sujo, o nosso CPF sujo de pecado e nos dá uma nova identidade por causa do sangue dele, ele vai lá e lava e fala, Pai, esse aqui, é teu filho, porque eu paguei o preço por ele. O que é assumir essa identidade? Não para por aí. Não para só a gente entender que a gente pertence agora à família de Deus. O que é assumir essa identidade? O que significa ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus? Isso aqui ecoa o povo hebreu no Monte Sinai, que está descrito em Êxodo 19. Êxodo 19, verso 5. Agora, se me obedecem fielmente e guardarem a minha aliança, quem está dizendo isso? O próprio Deus. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso se torna familiar para aquele povo na época. Aquele povo que agora fugiu de Roma e se estabeleceu em lugares distantes. Houve alguma coisa que os lembra. Algo que é familiar a eles. Algo que o próprio Deus disse para os antepassados. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, ter a identidade de Cristo é assumir a missão de Israel. 1 Pedro, ainda no capítulo 2, verso 10, diz que antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes a gente estava na miséria, mas agora nós nos tornamos povo pertencente a Deus. Não havíamos recebido misericórdia, mas agora a receberam. Entendendo que agora nós pertencemos a algo, nós vamos viver de modo digno aquilo. De mesmo modo, quando a gente entra em algum serviço, e dentro daquele serviço, vamos colocar para nós homens, tem muito corintiano lá, eles vão falar do Corinthians. E se você não tem nenhum time, muito provavelmente você vai começar a torcer para o Corinthians por causa daquele povo que está falando do Corinthians. Eu citei esse exemplo, porque é um exemplo que veio à minha cabeça, mas você pode pensar em outro. Quando a gente está em algum lugar, a gente tende a parecer com aquelas pessoas. A Bianca trouxe uma palavra para a gente ontem na juventude, que é uma fala da psicologia, né, Geise? Você é o espelho das 5 pessoas que você anda. De mesmo modo que quando entramos em algum grupo, tendemos a parecer mais com esse grupo, agora que pertencemos a Cristo, nós temos que parecer com Ele. Não só no falar. Falar é muito fácil. Chegar para você e falar do amor dele é muito fácil. Qualquer um fala. Eu sentar com você e te dar um abraço é muito fácil. Falar, nossa, Jesus te ama, e eu às vezes, é muito fácil. Mas e o nosso modo de andar?
Se agora nós pertencemos ao povo de Cristo, nós temos que agir como Ele. E o que Cristo fazia boa parte do seu tempo? Ele andava. O Messias, o próprio Deus, disponibilizou 3 anos da vida dele para andar com 12 caboclos que só dava trabalho para ele. E esses 12 eram os mais próximos, né? Porque tinham mais gente que andava com ele. E eu tenho certeza que os discípulos, as pessoas que estavam ao redor de Cristo, olhavam para tudo que ele fazia. E Cristo não dava exemplo só no boca a boca, só no tete a tete, no falar ali, mas no fazer, na ação. E aí eu direciono uma pergunta para nós: o que nós temos feito como cristãos? Será que nós temos assumido a identidade, vivido de modo digno? 1 Pedro, no capítulo 1, verso 14 até o 17, diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Lembra que antes a gente vivia na miséria, agora não mais? Mas assim como é santo aquele que os chamou. Quem é santo? Somos nós? Não. Aquele que nos chamou. Sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito lá em Levítico: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Quem que julga imparcialmente? Deus. Porque nós somos parciais, né? Nós temos ao nosso egoísmo natural trazer tudo de benefício para nós. Mas é o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Agora nós vivemos em santidade. A santidade aqui não é algo pejorativo. Não é aquela capa de cristão bem elaborada, onde, ó Senhor, meu Deus. Muito pelo contrário. A santidade é a qualidade especial de alguém que foi separado da sua vida normal e consagrado para o serviço de Deus. Vou ler isso novamente. Santidade é a qualidade especial de alguém que foi separado de sua vida normal e consagrado para o serviço de Deus. Ou seja, todos nós, não quem assume um chamado ministerial, mas todos nós que fomos comprados por preço de sangue, nós temos uma missão, dentre várias outras: viver em santidade. Sacerdócio real é porque nós servimos a um rei. Nós servimos a realeza. E nós somos conhecidos como povo de Deus. No palácio, eu vou falar o nome errado, mas eu vou tentar falar de Buckingham. Posso ter falado errado. Mas o palácio da família real britânica. Não é qualquer um que entra lá dentro. E não é de qualquer forma que entra lá dentro. Nós pertencemos a uma família real. Nós somos sacerdotes. Nós somos povo eleito. E aqui, novamente, eu direciono uma pergunta a nós: como nós temos nos achegado à presença dEle? De modo digno? Ou de qualquer jeito? Ele nos recebe de qualquer jeito. Mas o sangue dEle nos purifica. Como que nós temos nos achegado à presença dEle? Sozinhos? Porque a gente não quer caminhar com ninguém? Ou a gente quer trazer o máximo de gente que a gente pode? Nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Eu lembro que, quando eu era pequeno, eu tinha muito temor de fazer coisa errada. Vamos colocar, eu estava jogando bola na rua, eu tinha muito medo de chutar a bola em algum carro, sei lá, fazer alguma coisa, causar alguma coisa, porque eu sabia que essa pessoa ia contar para meu pai. E eu ia morrer de vergonha por causa disso. Eu morria de vergonha de fazer alguma coisa na escola, e a professora chegar lá e falar, a Sayuri chega lá e fala: ô Weimar, vê, Sayuri, ô Weimar, tá dando trabalho. Eu morria de vergonha disso. E nós temos vergonha de alguém chegar para Deus e falar: ó Deus, olha lá teu filho, o que ele está fazendo? Nós temos isso? Meus irmãos, antes dessa palavra estar sendo dita aqui hoje, ela serviu de confronto para o meu coração. Eu fui confrontado nisso. Para quem eu vivo? Para quem eu presto contas? Por quem eu fui comprado? Por que preço eu fui comprado? Assumir a identidade de Cristo é viver em busca de santidade. E além de viver em busca de santidade, é também viver de modo digno. Porque a gente entende e crê que quem nos torna santo é Cristo. É pelo sangue dele. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Viver de modo digno. E assumir
e não só entender nossa identidade em Cristo, nos leva ao último ponto que eu queria trazer essa noite. Qual é a missão de quem tem essa identidade? Não para por aqui. O que Jesus fez na cruz não para só em nós recebermos um acesso ao Pai. Não para por ali. Não é ficar sentado no sofá, afinal o sangue de Cristo nos comprou. Agora eu entendo que eu pertenço a Cristo, então eu vou ficar de boa. Vou fazer meu devocional 2 horas por dia, 3 horas por dia, e no restante do meu dia eu vou viver apático. Não, não é isso que o versículo 9 de 1 Pedro capítulo 2 está dizendo. Ele não termina dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. O nosso chamado é o que segue no versículo, é para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o povo que anuncia a graça que um dia nos salvou. Essa missão é dada pelo próprio Deus, e essa missão não é somente no eu falar, mas é no eu agir, no meu caminhar, em quem eu sou no dia a dia, quando tem um monte de gente olhando e quando não tem ninguém olhando. O pastor e a pastora sempre falam para nós, é muito fácil ser crente aqui dentro da igreja. Meu pai e minha mãe sabem o que a gente passa dentro de casa. E aí, eu vou ser cristão lá também. Eu não gosto de fulano, mas eu vou ser cristão para ele também. Afinal, o sangue de Cristo pagou o preço. Foi pago o preço não só por mim, mas por nós. Não de modo singular, mas de modo plural, no sentido de mais pessoas a Ele. A missão é assumir a identidade de cidadãos que moram em Carapó, de alunos, de professores, de trabalhadores, de adolescentes, de jovens, de contraste. Nós somos um povo de contraste. Hoje nós estamos assumindo aqui a identidade que Israel não pôde fazer, que não conseguiu fazer. Se eles se tornaram até piores que as nações que os rodeavam, nós vamos cometer esse mesmo erro? Eu falo dessa forma, meus irmãos, porque isso tem me incomodado a minha vida. Novamente eu digo, antes de trazer essa palavra aqui, essa noite eu fui confrontado por ela. E sou diariamente. E como um povo de contraste a quem está ao nosso redor. Ok? Um povo de contraste que está ao redor de corrupção. De tantas coisas que a gente vê e que a gente fica enraivecido. Nós somos chamados a resplandecer a luz maravilhosa de Cristo. Não podemos ficar isso só para nós, pois a missão não é individual. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 22. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade. Quando que nós somos purificados do pecado? Quando obedecemos E quem é a verdade? Cristo. Tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Sem fingimento. Quando a gente assiste uma série ou algum filme, na maioria das vezes, em uma cena onde uma pessoa teve algum atrito com a outra, quando essa pessoa chega, ela dá um abraço. Caramba, olha, você está aqui, nossa, que legal. A pessoa virou as costas. E Pedro está dizendo aqui, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros, sinceramente, de todo o coração. E se nós agora pertencemos ao povo de Deus por conta de Cristo, e agora nós tendemos a parecer com Cristo, meus amigos, Cristo é o maior exemplo que nós temos. Cristo andou com um cara chamado Pedro. O cara que escreve essa carta, por 3 anos. E Jesus dedica boa parte do tempo dele para discipular Pedro. E quando Cristo morre na cruz, os discípulos, inclusive Pedro,
foge com medo. Quando Cristo é levado para ser crucificado e para ser julgado, na verdade, Pedro nega 3 vezes. E ainda assim Cristo ama. Porque Cristo ressuscita de modo glorioso, o túmulo está vazio, ele aparece por 2 vezes aos discípulos, e por uma 3ª vez ele aparece agora na praia. E Pedro está fazendo o quê? Depois de ter fugido, com medo de ser morto, de ser capturado também, após negar Cristo 3 vezes, o que ele volta a fazer? Ele volta a pescar. E normalmente o que nós fazemos quando nós negamos a Cristo é voltar a fazer o que a gente fazia lá atrás. Não que pescar é errado, meus amigos. Pescar é muito bom, né, Rodrigo? Pescar é muito bom. Eu não pego nada. Só o macaco, né? Eu jogo a linha do anzol, vai parar na árvore. E Pedro está lá, na praia, pescando, e Cristo aparece para ele. Gente, Cristo glorificado, ressuscitado. E Cristo vai lá, pergunta mais 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Cristo sabe que eu te amo. E o mesmo Espírito que estava lá hoje, que está aqui com nós hoje, a mesma mensagem, a mesma missão que foi dada para Pedro, nos é dada aqui hoje. Então apacente minhas ovelhas. Apacente minhas ovelhas. Se Cristo é o nosso maior exemplo e Ele ama um cara que o traiu, nós vamos amar? Nós vamos ter a nossa identidade nele ou não? Para finalizar, Efésios, capítulo 2, verso 19. O povo de Israel era forasteiro no Egito. Aqueles cristãos que saíram de Roma e se estabeleceram em 5 províncias eram forasteiros. Nós, quando julgados no nosso serviço, seja lá onde a gente estiver, nós também somos forasteiros. Aqui Paulo está dizendo uma coisa preciosa no capítulo 19 de Efésios 2. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Quem nos torna, quem nos dá uma nova identidade? Cristo. Em quem nós temos que assumir essa identidade? Em Cristo. E Cristo nos dá uma missão. Ande como eu andei. Isso não pode ser mais uma coisa que nós estamos ouvindo. Ser mais um domingo que a gente está aqui. Ser mais um fim de semana que a gente quer descansar, mas não, tem que ir para a igreja. É uma nova chance de ser lavado e redimido. É uma nova chance de assumir essa missão que está em Cristo, que Cristo nos deu. Há muito a ser feito, meus amigos. Nós não temos tempo para perder com ressentimentos quando nós pensamos que Ele nos ama. E quem muito foi amado, quem muito foi perdoado, muito ama. Feche seus olhos agora. Faça uma oração você com Deus. Não é eu que estou dizendo isso. É o próprio Cristo. Que nos dá uma missão para nós andarmos com Ele e por Ele. Jesus, Pai, que encontra um povo, Deus, que antes era forasteiro, que antes estava esquecido e jogado na miséria, mas que é comprado por preço de sangue. Aleluia, Jesus. Jesus, muito obrigado, Pai. Invista sobre nossas vidas, Jesus, uma unção, uma ousadia, uma capacitação, Pai. Quebranta meu coração, Jesus. Quebra o meu coração, Pai. Me faça parecer mais contigo, Jesus. Me torne parecido e semelhante a Ti, Jesus. Se coloque de pé. Dê um passo de ousadia e fé nessa noite.
O preço já foi pago. Os pecados já foram perdoados. Mas o que você vai trazer? O que você vai levar a Deus essa noite? Qual é o passado que você vai deixar para trás? Para assumir agora essa nova identidade. Faça você uma oração. Jesus, coloque em mim, ó Pai, um caráter semelhante ao Teu, Jesus. Põe em mim um coração, ó Pai, que anseia pela Tua presença noite e dia, Jesus. Coloque em meus lábios, ó Pai, uma nova canção. Coloque nas minhas mãos, ó Pai, unção para curar, unção para profetizar, Pai. Mas também coloque em mim, ó Pai, a capacidade de liberar perdão, de pedir perdão, Jesus. Assim eu oro, Pai, crendo em Ti, em nome de Jesus. Amém.